Glória a Deus, aleluia. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém. Aleluia. Que alegria, né, irmãos, estar aqui nesta noite para ministrar a palavra do Senhor e juntos adorarmos e exaltarmos ao Senhor na beleza da sua santidade, amém. Quero pedir à igreja para colocar-se em pé. Glória a Deus. Abra a vossa Bíblia no livro de Tiago, capítulo 4 e versículo 4, amém? Tiago, capítulo 4 e versículo 4. Enquanto os irmãos manuseiam o livro sagrado, quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade. Agradecer também a dirigente desta obra, a irmã Cláudia, por ter me feito o convite. Quero agradecer pela presença de cada irmã e de cada irmão que se faz aqui presente. Que Deus vos abençoe para a glória do nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Quem achou diz amém. Amém. Glória a Deus. Quem está procurando diga aleluia. Hoje é um culto de libertação, sob tema o avivamento dos últimos dias. Eu não sou mais um pregador, irmãos, porque se eu fosse mais um pregador, Deus não precisaria de mim. Deus tem me levantado como um profeta para esta geração. Sabemos que o Senhor Jesus está voltando e é tempo da gente se preparar, da gente se arrepender, da gente se converter, para que nós possamos estar preparados para aquele último dia. Quem quer morar no céu aqui nesta noite? Mas quem está disposto a ouvir aquilo que Deus quer falar aqui nesta noite? Quem está disposto? Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Então vamos ouvir o que a palavra do Senhor tem para nos dizer nesta noite, amém? Tiago, capítulo 4 e versículo 4. Amém, glória a Deus. Vamos aguardar para que todos nós venhamos ler a palavra do Senhor. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Amém? Amém. Com a sua Bíblia aberta, coloque no seu banco, por gentileza. A palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então é somente pela verdade que somos libertos, amém? Vamos fazer um minuto de oração para que o Espírito Santo venha falar conosco nesta noite. Porque eu não vim aqui fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Eu vim fazer a vontade de Deus, e tudo quanto Deus mandar eu falar para a igreja, eu irei falar. Porque Deus tem me levantado como atalaia, como embaixador do céu na terra. E eu profetizo que nós não sairemos daqui da mesma forma que entramos, mas nós sairemos daqui santificados, revigorados, cheios do Espírito Santo e limpos para a glória do Senhor Jesus. Oremos. Senhor, meu Pai querido, Deus Todo-Poderoso, que eu diminua e o Senhor cresça, que eu desapareça e o Senhor apareça, que eu me esvazie completamente e que o Senhor me encha do Teu Espírito Santo. Eu nada sei, nada posso e nada sou,
mas o Senhor tudo é, tudo pode, tudo sabe. Tu és o dono de toda ciência, sabedoria e poder. Meu Deus, fala comigo, fala com a tua igreja nesta noite, de uma maneira maravilhosa, de uma maneira gloriosa, Senhor. Faça-se a tua vontade nesta noite, meu Pai, para que teu nome venha a ser glorificado em nossas vidas. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Podem vos assentar. Você que pode, deixa sua Bíblia aberta e palmas para o Senhor Jesus. Eu gosto de pedir para que a igreja me acompanhe, deixando a Bíblia aberta, porque assim a gente se livra de heresias, amém? Glória a Deus, irmãos. Tiago, um dos irmãos de Jesus, ele ao monografar as cartas destinadas aos judeus que se converteram ao cristianismo, ele usa de uma linguagem pura, ele usa de uma linguagem bem direta para exortar os cristãos. Eu vejo que Tiago, ele tinha um compromisso em apregoar uma verdade, não dele mesmo, mas uma verdade que vem do Senhor Jesus. Era uma verdade que veio por revelação de Cristo, porque Tiago, sendo irmão de Jesus, eles cresceram juntos. Tiago ouvia Jesus falar, Tiago via a conduta de Jesus, o estilo de vida de Jesus, e eu acredito que Tiago atribuiu para si todas as características de Cristo, porque a gente é aquilo com que a gente anda. Se a gente anda com pessoas de oração, nós seremos pessoas de oração. Se andamos com pessoas que gostam de ir para a igreja, nós também gostaremos de ir para a igreja. Mas se andamos com pessoas que não têm compromisso com a palavra, nós também vamos nos tornar pessoas que não têm compromisso com a palavra. Se andamos com pessoas mundanas, vamos nos tornar pessoas mundanas. Porque o gênero é definido, mas o caráter é projetado mediante ao ciclo de amizade que nós aceitamos na nossa vida. Então, por Tiago ser irmão de Jesus e andar e ser discípulo de Cristo, ouvindo os ensinamentos, as pregações do Mestre, eu acredito que ele atribuiu para si as características de Cristo, e quando Jesus foi para o céu, ele continuou dando seguimento para tudo quanto Jesus ensinou, para tudo quanto Jesus pregou, ele deu continuidade. E Tiago, ele é muito direto. Tiago, ele não dava voltas, mas ele chegava no ponto que ele queria. Ele começa a dizer no versículo 4: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E talvez você se pergunte por que adúlteros e adúlteras. Como os irmãos sabem, a igreja é noiva de Cristo. Ou seja, quando nós levantamos as mãos e recebemos Cristo em nossos corações, nós fizemos uma aliança com Cristo. A igreja tem uma aliança com Cristo. E brevemente o noivo voltará para buscar a sua noiva. Então a noiva tem um compromisso, uma aliança com Cristo, que é o seu noivo. Mas quando a igreja resolve separar-se de Cristo, virar as costas para o Senhor Jesus, para aceitar os pratos que o mundo oferece, para se misturar com o mundo. E quando eu falo de mundo, eu não falo das pessoas, eu falo do sistema, eu falo dos pratos. E quando a igreja dá legalidade para o mundo, a Bíblia o chama de adúltero e adúltera. Por quê? Porque estão sendo infiéis com o Senhor Jesus. Está agindo de infidelidade com o seu noivo. É só os irmãos que são casados refletirem. O que te torna adúltero ou adúltera? Quando você trai o seu esposo, quando você trai a sua esposa, te torna um adúltero ou uma adúltera. É a mesma coisa quando a igreja trai o Senhor Jesus, aceitando os pratos que o mundo oferece, querendo servir a dois senhores, sendo que a Bíblia diz que não tem como servir a dois senhores.
Em Mateus capítulo 6 e versículo 24, Jesus mesmo disse: ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou servirá um e desprezarás o outro. Então não tem como a gente servir a dois senhores. Ou é Cristo ou é o mundo, ou é o Senhor ou é Belial. Nós devemos tomar uma decisão. Não tem como servir a dois senhores. Quando Tiago ele usa do termo adúltero ou adúltero e adúltera, ele está falando da infidelidade de alguns judeus que estavam atribuindo para suas características as coisas do mundo, a característica do mundo, até porque os irmãos sabem que o mundo vai na contramão da vontade do Senhor. O que é normal para o mundo, segundo a palavra, é pecado. O que é normal para o mundo, para Deus, é abominação. Para o mundo é normal homem com homem, mulher com mulher. Isso é normal para o mundo. Mas segundo a palavra do Senhor, que está em Levítico capítulo 18 e versículo 22, este ato é abominação diante do Senhor Jesus. Talvez você vai se assustar com a maneira como eu vou verbalizar a palavra aqui nesta noite. Aperte os seus cintos, porque eu só estou começando. Deus tem me cobrado, Deus tem falado comigo há muito e muito tempo. Prega, fala, fere, constrange a minha noiva, porque eu vou voltar e vou arrebatar uma igreja que é lavada e remida no meu sangue. Não é qualquer um que vai subir no céu, é quem é lavado e remido pelo meu sangue. Então segura aí, irmãos, porque eu só estou começando. Para o mundo, namorado dormir com a namorada é normal, mas segundo a palavra do Senhor que está em Gálatas capítulo 5 e versículo 19, este ato é fornicação, e os que tais praticam o ato da fornicação não herdarão o reino dos céus. Aleluia, glória a Deus. O mundo fala, não, são novos tempos, as coisas mudaram. Mas a palavra do Senhor diz que pode passar os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. O mundo pode mudar, o mundo pode evoluir, mas a minha palavra é a mesma. O que é pecado continua sendo pecado, independentemente do que o mundo prega ou fala. Para o mundo é normal crianças dançarem funk, crianças sensualizarem na internet. Para o mundo isso é normal, mas segundo a palavra do Senhor, Jesus disse uma severa alerta: qualquer que fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, melhor é amarrar o pescoço uma pedra e se afogar na profundeza no mar, senão eu vou te pegar. Deixe os meus pequeninos em paz. Sabe o que eu tenho observado, irmãos? Pessoas normalizando crianças dançarem, rebolarem, sensualizarem na internet, tirando a pureza das crianças, tirando a inocência das crianças. E vemos hoje em dia pais que perderam a autoridade, pais que não educam mais os seus filhos nos retos caminhos do Senhor. A criança vai crescendo sem orientação, sem correção, ela vai crescendo, vai sendo rebelde, começa a bater no pai, começa a bater na mãe, é rebelde, é frustrada e nunca ouviu um não do pai, nunca ouviu um não da mãe. Aí cresce e quando ela começa a enxergar o que é a realidade da vida, quando ela percebe que a vida real não é a vida virtual, quando ela percebe que na vida real vai ter um não, vai ter frustração, sabe o que acontece? Esta criança que agora cresceu mimada, desobediente, rebelde, agora é adulto, quando ela vai se relacionar, quando ele vai se relacionar com alguém e essa pessoa quer terminar, essa pessoa quer romper, sabe o que está acontecendo nos dias de hoje? Mata. Eles pegam uma faca e mata, assassina a namorada, assassina o namorado, porque não aceita o término do namoro, não aceita ouvir um não. É isso que estamos vivenciando nos dias de hoje. Eu não sei se os irmãos estão atentos nas notícias, porque eu como pregador, eu fico atento, eu observo
observo o que está acontecendo nos dias de hoje, até porque eu vejo que a palavra do Senhor está se cumprindo. Está tendo uma notícia por aí, que uma jovem de 24 anos morreu com 51 facadas em Caldas Novas, porque ela terminou o relacionamento com o seu namorado, o seu ex-namorado, e ele não aceitou o término. Ele manuseia uma faca e esfaqueia aquela jovem com 51 facadas, irmão. É isso que estamos vivendo nos dias de hoje. Porque essa geração é uma geração que não tem mais obediência segundo a palavra do Senhor. É uma geração que tem coragem de fazer a maldade. É uma geração que não tem limites para o erro, para a maldade. Porque é uma geração que não tem a palavra guardada no coração. E aqueles que fazem o que querem se autodestrói. Porque o ser humano que não tem limite, o ser humano que não tem a palavra no coração e faz o que quer, ele se autodestrói, ele se auto-assume que não quer viver segundo a vontade do Senhor, e assim ele vai se matando aos poucos, porque o salário do pecado é a morte. E eu estou dizendo isso para que os irmãos fiquem atentos. Vocês que têm filhos, eduquem eles a andarem segundo a palavra. A Bíblia diz: ensina o teu filho no caminho que se deve andar, para que quando ele crescer e ficar velho, não se desviará dele. Eu fui criado, irmãos, em um berço evangélico. Desde pequeno minha mãe me levava para a igreja. Desde pequeno minha mãe me ensinava a ter reverência no culto, me ensinava a prestar atenção na mensagem. Quando a minha mãe via eu com o celular na mão para jogar videogame com o celular, minha mãe ela puxava a minha orelha e tirava o celular da minha mão, porque ela queria que eu prestasse atenção na palavra. E eu era criança, e eu achava aquilo ruim demais, irmã. Eu achava aquilo ruim porque eu queria me divertir dentro da igreja. Mas hoje eu dou graças a Deus por minha mãe ter me educado. Eu dou graças a Deus por minha mãe ter me levado na igreja, porque hoje eu estou aqui nesse altar pregando, porque minha mãe me educou. Hoje eu sou fruto das orações e da educação que minha mãe me deu. Eu quero dizer que vai valer a pena o teu esforço, o teu investimento no teu filho, porque o teu filho é herança do Senhor. O teu filho vai ser profeta, o teu filho vai ser pregador da palavra, o teu filho vai ser um evangelista, uma evangelista que vai levar a palavra do Senhor adiante para essa geração. Glória a Deus. Ramanaia, calabaçurianda, labacai. Ramanaia, calabasterianda, labaçu. Deus está dizendo para alguém aqui nesta noite: o teu filho não é teu, é meu. O teu filho pertence a mim. Eu dei o teu filho para ele me servir. Eu dei o teu filho, a tua filha, para ela fazer a minha obra, a minha vontade. Educa ela, andar na minha palavra. Educa ele para me obedecer, para estar nos meus estatutos, para que quando ele crescer, ele te honre, ele te respeite, ele honra a minha palavra e não acabe como essa geração de hoje em dia, que não obedece o pai, que não obedece a mãe, que não aceita um não. Quando a mãe fala não, começa a fazer pirraça, começa a fazer biquinho, fica esperneando, irmão. No tempo de vocês, eu acredito que só do pai olhar, a criança já parava, já ficava quieta, porque só no olhar já demonstrava a autoridade do pai e da mãe. Era só no olhar. E eu estou pregando isso pela autoridade do Espírito Santo, porque, meus irmãos, os filhos são o futuro da igreja. As crianças são os futuros da igreja. E ninguém mais prega sobre isso hoje em dia. E nossas crianças precisam, irmãos, estar no centro da vontade de Deus. Os nossos filhos precisam estar guardados para eles não se corromperem com o mundo. Porque hoje, irmãos, as crianças já nascem com o celular na mão. Antigamente as crianças nasciam com bico, com uma flaudinha. Hoje elas já nascem sabendo o que é TikTok, sabendo o que é Instagram, sabendo o que é Facebook. Um adulto às vezes não sabe nem usar o celular como uma criança sabe. E na internet ela vê todo tipo de lixo, todo tipo de imundície, porque os pais não monitoram o que os filhos estão assistindo, e eles vão lá assistindo, consumindo aquele conteúdo que não tem nada a ver com a palavra, aqueles ensinamentos de pessoas sem vergonha, adúlteras, pecaminosas,
infelizmente. É por isso que hoje, infelizmente, muitas crianças já não choram mais quando vêm para o culto, porque elas estão colocando diante dos seus olhos coisas más, coisas perversas que afastam a presença, que afastam a graça de Deus. Antigamente, perceba, antes da era da internet, antes da era da tecnologia, as crianças, quando vinham para a igreja, irmã, eram batizadas com o Espírito Santo. Elas choravam nos cultos, elas saíam daqui profetizando. Agora hoje é raríssimo ver crianças sentindo a presença do Senhor. É por isso que Deus está mandando dizer para alguém aqui: vigie, olha o que o teu filho está vendo na internet, porque o diabo, ele vai em sapatinho de algodão. Satanás, ele não vai mostrar as caras dele, não. Ele vai vir de forma de desenho inofensivo, desenhos onde estão doutrinando as crianças o que o mundo prega, que é normal criança beijar criança, que é normal criança passar a mão nas partes íntimas, que é normal criança deitar com menino, deitar com menino, e menina deitar com menina. Hoje isso está sendo doutrinado através de desenhos animados, irmãos. Tome cuidado, porque o diabo, ele está infiltrando a tua casa e você nem está vendo, e ele está começando a tocar naquilo que você mais ama, que é o teu filho. Aleluia! Oh, Espírito Santo, me dê graça, papai, me dê graça para pregar aqui nesta noite. A palavra, irmãos, ela diz que aqueles que são amigos do mundo constituem-se inimigos de Deus. De que lado você está, meu irmão? De que lado você está escolhendo seguir? Você quer ser amigo de Deus? A porta é estreita e apertado o caminho, mas que leva para a salvação. Quer ser amigo do mundo? A porta é espaçosa, o caminho é largo, mas que te leva para o inferno, que te leva para a perdição. O caminho é fácil, o caminho não tem dor, não tem renúncia, não tem nada. Mas cuidado, porque vai te levar para um lugar de perdição. O caminho de Deus, ele é apertado por quê? Porque tem que haver renúncia, vai ter que deixar a bagagem para trás, vai ter que renunciar para entrar pelos caminhos do Senhor. E Deus, ele sabe que o pecado, ele mata o homem, que o pecado, ele destrói a alma do homem. É por isso que ele manda a igreja renunciar, é por isso que ele manda a igreja jejuar, se santificar, porque é isso que gera vida no ser humano, é isso que faz o ser humano viver e experimentar o que é alegria de verdade, porque a alegria do Senhor é a nossa força, mas a alegria do mundo é passageira. Tudo que o mundo oferece dura por apenas um momento de tempo. Perceba, as drogas duram por um momento, o efeito da cachaça passa, o efeito do cigarro passa, o efeito do sexo passa, mas aqueles que fazem a vontade do Senhor permanecerão para sempre, permanecerão para sempre. Só quem quer fazer a vontade do Senhor, levante a sua mão, começa a glorificar. Quem tem glória da glória, quem tem aleluia da aleluia. Eu ainda acredito no verdadeiro avivamento. O avivamento não é pular, não é rodar, não é plantar bananeira. O verdadeiro avivamento é arrependimento, é conversão, é mudança de vida, é mudança de mentalidade, é servir o Senhor de transparência, com sinceridade, com retidão. Isso é verdadeiro avivamento. Eu nunca vi um verdadeiro avivamento na Bíblia sem antes não haver palavra. Se não tem palavra, é como o palha, o fogo pega, mas logo a palha apaga. Mas se tiver palavra, é como gasolina. Aonde o fogo vai, a gasolina vai junto e todo mundo transborda da unção do Senhor. Porque o avivamento é coletivo. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. A verdade dói, machuca, mas sara. A verdade dói, mas liberta, transforma, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Tiago, ele vai dizer no versículo 5: ou cuidais vós, quem vão diz a Escritura, o Espírito em quem nós habita tem ciúmes. Sabia que o Espírito Santo, ele tem ciúme de você? Não é um ciúme que eu e você sente, não. É o ciúme dele, é divino, porque você foi comprado por um bom preço.
Você não é dono de si mesmo. Você já tem um dono e o teu dono é Deus. Quem manda na tua vida é Deus. Quem conduz os teus passos é Deus. Quem toma conta dos seus sonhos é Deus. Quem toma conta da tua casa é Deus. O teu dono é Deus. Você é propriedade exclusiva do Senhor. O teu dono não é o mundo. O teu dono não é esse sistema do mundo. O teu dono é Cristo, porque Ele morreu naquela cruz e te comprou para que você vivesse para a glória do nome dEle. E em Cristo você encontrou a verdadeira liberdade. Porque ser escravos do Senhor é onde encontramos a verdadeira liberdade. Mas ser escravos do mundo é onde você realmente está sob a escravidão. Porque hoje, irmão, sabe, no mundo, é por isso que existe vício. Porque o vício é uma maneira que o diabo usa para acorrentar as almas, para elas nunca se libertar, para elas nunca sair desse ciclo, dessa mesmice, dessa rotina. Mas eu quero profetizar aqui nesta noite, que correntes serão quebradas, que cadeias serão destruídas, e você será liberto para a glória do Senhor, e você será livre pela graça, você será livre pela presença, você será livre pelo sangue do Cordeiro que te transforma e que te liberta e que te purifica de todo o pecado. Aleluia, glória a Deus. Versículo 6. Antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste, ai meu Deus, Deus resiste aos soberbos, dá porém graças aos humildes. Aleluia. Irmãos, eu fico observando, eu tenho essa mania, eu fico observando tantas pessoas que empinam o seu nariz com dentro da igreja, não cumprimenta ninguém, não fala com ninguém, porque se acha melhor que as outras, se acha mais santa, se acha mais santo que os outros. Sabe por quê? Porque às vezes ele coloca a saia até o pé, o cabelo até o pé, às vezes coloca a calça até o pé, usa a manga até aqui, o pulso, e se acha mais santo que os outros, se acha melhor que os outros. Escute aqui, fariseu, lembra de onde Deus te tirou. Escute aqui, hipócrita, lembra da lama de onde Deus te tirou, de onde Ele te limpou. Deus te levantou, não é para você se achar melhor do que alguém, não. Deus te limpou e te lavou para você limpar as outras pessoas, para você amar as outras pessoas, para você servir as outras pessoas também. Jesus, sendo Deus e homem, o Criador dos céus e da terra, Jesus, irmã Cláudia, lavou os pés dos discípulos. Sabe quem fazia isso? Escravo. Escravo que limpava os pés dos discípulos. E Jesus, Ele lavou, mostrando um exemplo para a gente seguir, que é a humildade. Glória a Deus. Ele nos mostrou que nós estamos aqui não é para se achar melhor do que os outros, mas que estamos aqui para servir, para ser bom samaritano, para curar aquele que está ferido, para ajudar aqueles que tombaram. Jesus não nos chamou para pisar em cima das pessoas. Jesus não nos chamou para julgar segundo a nossa própria cosmovisão, mas julgar segundo a reta justiça dele. Ele não nos chamou para denegrir, para humilhar os outros, não. Ele nos chamou para amar e para ter misericórdia. Deus abençoe, meu irmão. Glória a Deus. Porque o Evangelho de Cristo se resume em amor e misericórdia. Sabe o que eu tenho observado? Esses pregadores que usam broche no terno, usam anel de teologia, tem terno de marca, as pregadoras com cinto da Gucci, com roupas caríssimas, pregando em grandes congressos, pregadores que pregam em grandes eventos, chegam nos lugares e nem olham para a cara de ninguém, porque se acha a estrela, se acha o astro, se acha a quarta pessoa da Trindade, se acha melhor que todo mundo porque tem uma boa hermenêutica, tem uma boa oratória, prega bem, tem teologia. Mas eu quero dizer, irmãos, sabe da onde Deus tirou essas pessoas? Do fundo do poço, do lamaçal, porque se não fosse Cristo, essas pessoas já tinham sido condenadas ao lago de fogo. Sabe o que muitos estão esquecendo de carregar? O retrovisor.
retrovisor da vida. Aleluia. Porque através do retrovisor você olha para trás e vê de onde Deus te tirou e mantém-se na humildade. Porque da mesma forma que Deus te levantou, Ele também pode te derrubar. Da mesma forma como Deus te honrou, Ele pode te humilhar também. Porque Deus, Ele dá, mas Ele também tira. Deus coloca, mas também tira. Porque quem exalta é Ele, quem honra é Ele. Mas se Ele quiser humilhar, Ele humilha. Se Ele quiser dar graça, Ele dá graça. Mas Ele resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. Glória a Deus. O orgulho é síndrome do próprio Lúcifer, irmãos. Foi através do orgulho que Satanás queria ser como Deus. E por causa desse orgulho, Deus o lançou nas profundezas do inferno. Porque o inferno não foi preparado para nós. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas sabe por que muitos vão parar naquele lugar? Porque viraram as costas para Deus e abraçaram as coisas que o diabo oferece. Pararam de fazer a vontade do Senhor e fizeram a vontade do diabo. Sabe por que hoje é muito raro a gente ver pessoas expulsando o demônio? Porque perderam autoridade. Sabe por que hoje é muito raro vermos pessoas expulsando Satanás? Porque já não tem mais unção, já não tem mais poder. Porque na verdade estão vivendo de máscara, fazendo a vontade do diabo lá no mundo e vivendo de aparência dentro da igreja. O diabo ri da tua cara se você vive de aparência. O diabo debocha da tua cara se você vive de piedade de caráter. Quando você é crente Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo. O diabo ele te zomba, o diabo ele ri da tua cara. Quando você vem para a igreja achando que você está enganando a Deus. Você pode enganar o pastor, você pode enganar o obreiro, você pode enganar o irmão. Mas Deus ele não se deixa enganar. Deus ele não se deixa ser escarnecido. Aquilo que o homem plantar ele vai ceifar. Deus tem olhos como chama de fogo. Ele sabe quem é e quem não é. Deus conhece o justo e conhece o ímpio. Deus sabe quem é ovelha e sabe quem é bode. Deus sabe quem é luz e quem é treva. Deus sabe quem é joio e Deus sabe quem é trigo. O joio e o trigo aparentemente são iguais, mas quando você pega o joio e esfarinha ele, não tem nada lá dentro. Mas quando você pega o trigo e esfarinha o trigo, tem semente dentro do trigo. O que importa não é aquilo que está por fora de você, é aquilo que está por dentro de você que importa. É a tua essência de um verdadeiro adorador, que adora a Deus em espírito e em verdade, que é como um livro aberto e não tem nada que esconder, porque antes de alguém te ver, ele já te viu e ele te conhece. Antes de você querer agradar os outros, você agrada a ele primeiro. Você agrada a ele. Você vive para a glória dele. Você vive para agradar o coração do Senhor e não para agradar os homens. Você vive se santificando é para buscar a aprovação de Deus e não a aprovação do pastor. Até porque quem busca a aprovação do Senhor permanece de pé. Mas quem busca a aprovação do homem cai com a cara no chão. Porque sabe, irmãos, muitos estão abrindo mão do ministério. Muitos estão saindo da igreja porque estão servindo o homem e não estão mais servindo a Deus. Quem serve o homem é frustrado, porque o homem muitas das vezes não reconhece aquilo que ele faz para o Senhor, não valoriza o esforço, não valoriza a dedicação que aquela pessoa está fazendo. Por isso aquela pessoa se frustra e desiste da obra. Mas quem está fazendo a vontade do Senhor, buscando a aprovação dele, mesmo não tendo reconhecimento do homem, mesmo não sendo valorizado pelo homem, ele já está satisfeito, ela já está satisfeita, porque ela sabe que o Espírito Santo está se agradando do esforço dela, está se agradando do esforço dele. Ela sente que o Espírito Santo está falando no ouvido dela ou dele. Continue assim porque eu estou me agradando. Continue assim porque você está fazendo a minha vontade. Sabe, irmãos, podemos até errar algum versículo da Bíblia, podemos até errar algum hino, algum louvor, mas nós já sabemos que Deus recebeu, porque Deus enxerga o teu coração. Ele sabe da tua sinceridade. Deus ele não tem segundos interesses com você. Deus ele conhece a sinceridade do teu coração. O homem ele valoriza o que o homem tem. Deus ele valoriza aquilo que você é. O homem valoriza aquele que tem a conta cheia, o carro do ano, mansões, posições sociais. O homem valoriza isso.
Mas Deus, Ele está à procura de verdadeiros adoradores, que adoram a Deus em espírito e em verdade. Será que tem adorador aqui? Será que tem verdadeiro adorador aqui? Eu estou ouvindo, não? Será que tem? Será que tem? A diferença dos verdadeiros adoradores é que eles adoram no deserto, mas adoram também na terra prometida. Eles adoram na escassez e adoram na abundância. Adoram na tristeza e adoram na alegria. Porque a diferença dos verdadeiros adoradores, dos falsos adoradores, é que os falsos adoradores só se movem quando Deus faz brotar água da rocha e faz descer maná do céu. Aí eles se movem na presença de Deus. Mas se Deus deixar eles passar por um momento de tempo, tendo fome e sede, eles viram as costas para Deus e falam: vou voltar para o Egito, porque Deus, Ele não serve mais para mim. Vou voltar para o Egito, porque Deus, Ele não me abençoa mais. Vou voltar para o Egito, porque Deus, Ele não abre a porta para mim. Mas sabe, os verdadeiros adoradores é como Moisés: Senhor, se a tua presença, se a tua presença não for comigo, não me faça subir daqui, porque o que faz o verdadeiro adorador se mover, o que faz o verdadeiro adorador louvar em meio à tristeza, em meio à escassez, em meio ao deserto, em meio às calúnias, em meio às perseguições, é a presença do Espírito Santo, é a presença do Paracleto, é a presença de Deus que faz esse crente mover. Estou na prisão, mas estou adorando. Estou na cisterna, mas estou adorando. Estou no fundo do poço, mas meu foco ainda está no céu, porque é a presença de Deus que me faz mover na terra. Oh, Aramanaya, Calabassori, Palabasteri, anda, Labacai. Pode me degolar, mas eu não nego o nome dele. Pode me açoitar, mas o que importa é ouvir a voz de Deus e não a voz de homem. Pode me crucificar de cabeça para baixo, mas o nome de Cristo eu não nego. Eu não nego a morada no céu por causa dos pratos que o mundo me oferece, por causa de relacionamento, por causa de pessoa, por causa de proposta. Mas eu estou de olho no propósito e não na proposta. O PDA de Santo Antônio do Rio Verde vai tremer aqui nesta noite. Aleluia. Ramanaya, Calabassori, Palabasteri, anda, Labacai. Sabe o que essa geração precisa, irmã Cláudia? Essa geração precisa voltar a ser cheia do Espírito Santo. Essa geração precisa voltar a ter sede de sentir a presença do Senhor. Essa geração precisa voltar a ter prazer nas aflições, nas perseguições, porque ela sabe que é nas pelejas, que é nas fraquezas onde o poder de Deus se aperfeiçoa. Ela sabe que quando ela está passando por isso, ela sabe que está no caminho certo, porque Jesus passou por isso e agora eu estou passando por isso também, porque o servo não é maior que o seu Senhor. Se Jesus foi caluniado, se Jesus foi chamado de demônio, se Jesus foi apedrejado e expulso das sinagogas, quem dirá nós, irmãos? Se Jesus, ele sofreu isso por você e por mim, o que nós estamos dispostos a sofrer por ele? Até que ponto você chega para ser fiel a Deus? Até que ponto você chega para não negar o nome do Senhor Jesus? Aonde está o tesouro do seu coração? Em terra, Alamai, Alabassu. Aonde está o tesouro do teu coração? Ai, Calabassu. Porque onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Teu coração está aqui, cuidado. Qualquer coisinha te afasta da presença de Deus. Se o teu coração estiver no céu, pode vir o que for, eu estou firmado na rocha. Eu sou como a palmeira, o vento vai e a palmeira vai junto. O vento vai para o lado, a palmeira vai junto, mas quando o vento passa, a palmeira está no mesmo lugar. No mesmo lugar. Porque nada tira uma pessoa que está firmada na rocha da posição que Deus colocou. E calabaçou, calabasterianda, alabapai. Oh, glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu sou tão arcaico, eu sou antigão mesmo, eu tenho 23 anos, mas eu sou tão antigo. Eu gosto tanto dos irmãos de antigamente, porque eu fui criado com os irmãos de antigamente. É por isso que eu prego a verdade, porque o Espírito Santo me ensinou
ensinou assim. E era nesse tempo que a igreja irmã Cláudia era chamada de fanática. Era chamada de quadrada, de santarrona. Às vezes o marido queria vir para a igreja, mas a esposa era incrédula e ficava perseguindo o marido, mas o marido estava na igreja. Às vezes a esposa queria vir para a igreja, mas o marido era incrédulo e perseguia, maltratava, xingava a esposa, mas a esposa estava na igreja, estava firme, porque ela tinha paixão, amor pela presença e pela palavra do Senhor, e não importava nada importava. Podia se levantar o que for, mas eu estou na presença de Deus. Pode levantar o que for, mas de Deus eu não abro mão, do céu eu não abro mão. Aleluia. Foi através desses irmãos que, por mais que eram odiados pela própria família porque era crente, continuaram firmes na igreja orando. Hoje eles dão testemunho. Hoje o meu marido está na igreja, hoje a minha esposa está na igreja, porque Deus permite a prova, mas Ele também honra. Deus permite a luta, mas Ele também transforma o cenário, porque Ele é Deus, Ele é fiel. Ele é fiel. Aleluia, glória a Deus. Versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Preste atenção em mim. Olhe para mim. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Sujeitai-vos a Deus. Sujeitar aqui, irmão, significa se submeter, ser dependente de Deus, obedecer ao Senhor. A palavra do Senhor diz: sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Porque quem se submete, quem obedece ao Senhor, Deus, Ele refreia a tua carne. Deus, Ele te dá condições para conter a ação do adversário contra a sua vida. Deixa Deus exercer o controle sobre a sua vida. Deixa Deus exercer o controle sobre as suas escolhas. Porque nesta vida, escolhas e consequências. Você pode tomar escolhas que forem, mas se forem fora da orientação do Senhor, se as escolhas que você tomar for fora da orientação de Deus, vai ter consequências negativas na tua vida. Mas se você estiver sujeitando-se a Deus, se submetendo à sua vontade e deixar Deus conter as suas ações e deixar Deus controlar as suas escolhas, pode ter certeza, a sua vida será de glória em glória, abundância em abundância, consequências positivas vão acontecer na tua vida. Deixa Deus exercer controle sobre a sua vida, jovem. Deixa Deus exercer controle sobre a sua vida, meu irmão. Sabe por que você não está conseguindo resistir ao adversário? Porque você não está dando controle nas mãos de Deus. Você quer assumir o controle na tua vida. E é por isso que você não tem resultados positivos na tua vida. Porque a carne só se inclina para o pecado, mas o Espírito se inclina para a vontade do Espírito. E um dos frutos do Espírito é domínio próprio. Glória a Deus. Os frutos do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança e domínio próprio. É por isso que Tiago exorta a igreja: sujeitem-se a Deus, sejam dependentes do Senhor em todo momento e o tempo todo, porque quando a gente começa a submeter e ser dependentes do Senhor, Ele toma o controle da tua vida, Ele te dá força, Ele renova a sua fé, Ele renova as suas forças e você tem condições de vencer o adversário, você tem condições de tomar escolhas positivas, você tem condição de resistir o diabo. E a Bíblia diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. A Bíblia diz que o diabo, ele fica bramando como leão ao nosso derredor, procurando alguma brecha a quem ele pode tragar e devorar. Jesus, ele foi o maior exemplo de como resistir o diabo. Mateus capítulo 4. Jesus estava no deserto, após 40 dias jejuando e orando ao Senhor. O diabo, ele aparece no momento em que Jesus sente... Não ouvi. No momento que ele sente...
O diabo apareceu para Eva quando ela estava olhando para o fruto, quando ela estava vulnerável. É a mesma coisa que aconteceu com Jesus. Jesus estava vulnerável porque ele estava passando necessidade. O diabo ele está de olho naquilo que você está passando necessidade, porque é nisso que ele vai te tocar para você cair. É naquilo que você mais cobiça. Jesus ele estava passando fome. E o que o diabo fala para Jesus? Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Por que pão, pregador? Porque Jesus estava com fome. E o diabo queria tirar Jesus do propósito, do foco, fazendo ele obedecer à voz dele. Mas sabe o que Jesus responde? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O diabo ele se afasta por um momento, mas ele não desiste. Ele volta e teletransporta Jesus para um alto pináculo do templo. E Satanás fala assim para Jesus: Senhor, assim está escrito: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que não tropece com teu pé em pedra. Lance-te daqui abaixo, e os anjos do Senhor vão te salvar. E o que Jesus responde? Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo se afasta por um momento. Segura, irmãos. O diabo se afasta por um momento e teletransporta Jesus para um monte. Está vendo tanto que Satanás é insistente? Tanto que ele é teimoso? Ele leva Jesus para um monte, e lá no monte ele mostra todos os seus luxos, todos os seus pratos, e fala assim para Jesus: tudo isso te darei, se prostrado me adorardes. E o Senhor Jesus responde: Satanás, coloca o seu rosto no meu rosto aqui. Preste muita atenção no que eu vou te falar, Satanás. Não vou te adorar, porque somente a Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. Vai-te, Satanás! Vai-te, Satanás! Sai, Satanás! Deus te deu autoridade para repreender o diabo. Deus te deu autoridade para resistir o maligno. Não dê legalidade para a serpente. Não dê legalidade para o diabo. Diga: sai, Satanás. Sai do meu caminho. Sai da minha casa. A presença do Senhor vale mais. A palavra vale mais. A comunhão vale mais. Saia. Sujeitai-vos a Deus. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Vou resumir devido ao horário. Aleluia. Versículo 9: senti as vossas misérias e lamentai e chorais. Aleluia, glória a Deus. Lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Ô irmãos, o coração do povo está tão duro. Hoje as pessoas não têm mais sensibilidade à voz do Espírito Santo. As pessoas perderam aquele relacionamento, aquela comunhão com Deus. Aleluia! Isso é gravíssimo, irmão. Porque se a gente não tiver relacionamento com o Espírito Santo, como é que a gente vai pregar? Como é que a gente vai salvar a alma, irmão? Se a gente não tiver relacionamento com o Espírito Santo, como é que a gente vai louvar? Como é que a gente vai evangelizar? Como é que a gente vai ganhar almas para o Senhor, se nem relacionamento com o Espírito Santo a gente tem? Se você for observar, os discípulos tinham contato com Jesus e Jesus tinha contato com os discípulos, irmão. Eles estavam todo momento buscando, orando, falando com Jesus. Eles tinham comunhão com Jesus, e é por isso que onde eles passavam, as pessoas olhavam para ele. Quando Jesus foi preso e Pedro estava lá na fogueira, eles falavam: olha, você era seguidor de Jesus. Mas por que você acha isso? Porque a tua fala te denuncia. Aleluia. Porque Pedro, ele falava com Jesus e tinha as características de Cristo. Então quem não está mais andando com o Espírito Santo está perdendo as características de um verdadeiro cristão. Está perdendo as características do Senhor Jesus. Como é que a gente vai avivar a igreja sendo que a gente não tem relacionamento com Deus? Irmãos, como que a gente vai se conformar com uma vida medíocre dessa? Como que a gente vai aceitar viver 80 anos nessa terra e não ter uma experiência com Deus? Não ter uma amizade verdadeira com Deus, irmão?
Não aceite passar desta noite sem desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo. A Bíblia diz em 2 Coríntios que a tristeza, segundo a Deus, opera o arrependimento. Mas o arrependimento do mundo gera morte. A tristeza do mundo gera morte. Mas a tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento. É tempo da igreja se lamentar, examinar e sentir as suas misérias. E se arrepender e buscar a presença do Espírito Santo. Glória a Deus. Finalizando no versículo 10, resumindo por causa do horário, porque se eu fosse continuar, eu ia terminar só 10 horas da noite. A Bíblia diz no versículo 10, para eu finalizar: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. E eu fiquei meditando nesse versículo 10. Humilhai-vos. Humilhai-vos, porque a humilhação a Deus é um lembrete de que sempre fomos poeira, barro. Aleluia. É uma forma de demonstrar para o Senhor que somos totalmente dependentes dEle, porque somos frágeis, somos fracos, irmãos, somos limitados, somos fracos, mas Ele é forte, nós somos limitados, mas Ele é ilimitado, nós não podemos, mas Ele pode, nós não alcançamos, mas Ele alcança, nós não temos o poder, mas Ele tem poder. A Bíblia diz: humilhai-vos perante a presença do Senhor, desce na oração, desce no jejum, desce na consagração, humilha-te diante do Senhor, humilha-te e busca a Deus de todo o seu coração, porque o crente, ele cresce não é para cima, o crente cresce é descendo, irmão. A Bíblia diz em Salmos 92, versículo 12, Salmos 92, versículo 12, o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro no Líbano. Me explica isso, pregador. A palmeira significa resistência. A palmeira significa força e beleza. A palmeira, irmãos, ela suporta ventos fortes. Ela simboliza a capacidade do justo resistir às dificuldades e às provações do dia a dia e se manter firmes e intactos na presença do Senhor. A igreja do arrebatamento vai ser como a palmeira, uma igreja bela. É uma igreja que está firme, é uma igreja que está forte. Foi uma igreja que foi provada pelo fogo, mas permaneceu mais firme, mais forte, irmão. E a Bíblia diz que nós vamos crescer como o cedro no Líbano, porque o cedro, ele preocupa mais com a raiz, ele cresce mais a raiz do que o caule. Em um ano, o caule está com 5 centímetros de altura, mas as raízes estão 5 mil vezes maior que o caule. Se os irmãos forem pesquisar a planta cedro no Líbano, vocês vão perceber que a raiz, ela procura raízes profundas. Por quê? Porque as raízes estão procurando os lençóis freáticos. A raiz está procurando a água. Será que você se lembra de alguém? Aquele que vai fazer brotar de nós águas que jogam para a vida eterna. E quando a raiz ela vai crescendo, ela encontra rocha para se manter mais firme. Jesus, ele é a rocha da salvação. O caule vai começar a crescer porque a raiz está firme na rocha e encontrou a água para poder nutrir a raiz, e a raiz o caule, e o caule as folhas e os ramos. E se o ramo não estiver ligado na videira, nada podereis fazer, porque eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. E se os ramos estiverem ligados na videira, dareis muitos frutos. E a árvore, para crescer e dar fruto, precisa de sol. Em Malaquias a palavra do Senhor diz que Ele é o sol da justiça. E a árvore, ela vai crescendo, ela está pequenininha e as outras árvores estão grandes ao redor, mas quanto mais a raiz está profunda, mais o caule cresce e o cedro se torna a maior árvore entre as demais. É esse o crescimento que Deus tem para aqueles que estão descendo no anonimato, crescendo na oração. Porque, irmãos, quem ora
Quem ora não está preocupado com fama, porque a oração é no secreto, é no anonimato. Mas quem está orando no secreto, publicamente Deus está honrando, publicamente Deus está enviando, e frutos estão sendo gerados, porque tem gente que está descendo e se humilhando na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. E a igreja se coloca de pé. É esse o crescimento que Deus tem para mim e para a sua vida. Desça, se humilhe, busque ao Senhor enquanto você ainda pode achar. Invocar enquanto Ele ainda está perto. Porque Ele está voltando. E eu vou fechar a Bíblia, a palavra do Senhor. Glória a Deus. Quero agradecer pelos irmãos terem me suportado até aqui. 9, 10. Terminei um pouquinho cedo hoje, porque geralmente eu termino às 9h30. Irmãos, é tão bom pregar. É bom para quem está pregando, porque às vezes quem está ouvindo já está assim, nossa, termina logo, estou doido de ir para embora. É muito bom pregar a palavra, irmãos, porque a Bíblia diz que os anjos queriam pregar, mas essa missão não foi imputada para eles, foi imputada para nós. É para mim um privilégio pregar. Eu sei que a cada dia que passa vai ser mais difícil pregar a palavra do Senhor. Mas eu não me importo se houver perseguições, porque Deus está comigo. E Deus estando comigo é o que importa. Eu sei que nós estamos vivendo os dias trabalhosos. Se os irmãos forem ler na escatologia os últimos dias, os homens seriam amantes de si mesmos, ingratos, profanos. Muitos não suportariam mais a sã doutrina, mas teriam comichão nos ouvidos. E amontoariam para si doutores que pregam aquilo que elas querem ouvir, e ficarem em qualquer roda de vento de doutrina. Mas nós, a igreja do Senhor, estamos firmados na palavra. Aleluia. Na palavra. Na palavra. Amém. Palmas para o Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, hoje, como é um culto de libertação, eu gostaria de chamar pessoas até aqui à frente que estão sofrendo com ondas de angústia, depressão, enfermidade. Você que está se sentindo inquieta, perdeu a paz, está ouvindo vozes, está vendo que está dando tudo errado na tua vida, vem para a frente que eu quero fazer uma oração especial pela tua vida. Aleluia. Quem vai ser a primeira pessoa que quer uma libertação da parte do Senhor? Todos nós, né, irmãos, precisamos de uma libertação. Eu preciso, os irmãos precisam. Você que está sofrendo com ansiedade, com depressão, quero te chamar até aqui à frente, porque Deus está me dizendo que tem pessoas aqui que estão sofrendo com depressão, com pensamentos de suicídio, com pensamentos negativos. Vem até aqui à frente que eu quero fazer uma oração. Glória a Deus, aleluia. Eu quero chamar os obreiros para ficar aqui, para vigiar, para se alguém se manifestar, a gente já repreender em nome do Senhor Jesus, amém? Os obreiros vêm aqui à frente, pode vir mais os irmãos que estão precisando de alguma libertação. Deus, Ele te conhece, Deus, Ele sabe da sua vida, Ele te trouxe aqui para te libertar esta noite. Tem mais alguém? Eu conto 1 para o Pai, conto 2 para o Filho, conto 3 para o Espírito Santo. Nada é por força nem por violência, irmãos. A igreja se coloca de pé. Vamos fazer uma oração especial para essas pessoas que estão se humilhando diante da presença do Senhor. Porque Deus conhece a sinceridade de cada coração que está aqui. Os irmãos não sabem o que eles estão passando, mas Deus sabe e conhece. Então vamos pedir para que o Espírito Santo venha repreender todo o mal. Usem a fé de vocês, porque quem faz a obra não é o Alcir, é o Espírito Santo. Levante as suas mãos. Senhor Jesus, que não sejam as minhas mãos, mas que sejam as tuas, Senhor. Espírito Santo, eu te apresento essas vidas, meu Pai, que vieram até aqui à frente. Meu Deus, que estão precisando de uma libertação, que estão precisando, meu Pai, de um agir do Senhor. Esta alma oprimida, esta alma afligida pelo adversário. Em nome de Jesus agora, eu te repreendo, saia. Eu te repreendo agora, sai da vida dela, espírito da opressão, espírito da depressão, da ansiedade. Eu te repreendo, sai dos caminhos dela agora, Satanás. Sai do lado dela, pensamentos negativos, espírito de suicídio, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, saia. Em nome de Jesus, eu te repreendo, sai agora, Satanás. Sai da vida dela.
Você que tem feito ela perder a alegria, a paz dentro da casa dela, eu te repreendo agora, saia. Em nome de Jesus eu te repreendo. Sai da vida dela e da mente dela. Em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Liberta, Pai. Liberta que hoje ela sinta o toque do Espírito Santo. Que hoje ela sinta o toque de renovo. Que a vida dela não venha ser mais a mesma, mas que ela venha sentir leve. Que ela venha sentir paz, alegria dentro desse coração. Visita o lar dela, meu Pai. Repreenda o Espírito, meu Pai, que tem atuado lá. O Espírito maligno, meu Pai, que tem colocado inveja, que tem colocado destruição, que tem colocado desamor, desafeto. Sai agora, Satanás. Sai do lar dela agora. Sai do meio da família dela agora. Eu te repreendo. Saia em nome de Jesus. Meu Deus, vem cá, irmão. Em nome de Jesus, meu Pai, eu te apresento aqui, meu Pai, a tua filha, Senhor, diante da tua presença. Só o Senhor sabe, meu Pai, o que ela tem passado. Que não sejam as minhas mãos, mas que sejam as mãos do teu Espírito Santo. Meu Deus, vai visitando ela da ponta da cabeça até a planta dos pés. Vai revestindo ela com o teu sangue. Aonde estiver alguma enfermidade, alguma doença, vai curando, meu Pai, vai libertando ela, Senhor. Vai libertando ela das algemas do adversário. Vai libertando ela das cadeias espirituais. Liberta ela, meu Pai, de toda aflição, meu Pai, de toda angústia, de toda depressão. Eu te repreendo, Satanás, sai dos caminhos dela, sai da mente dela, pensamentos negativos, setas do diabo, eu te repreendo, cai por terra, em nome de Jesus, saia, e ela está abençoada em nome do Senhor Jesus. Vem cá, meu irmão. Meu Pai querido, eu te apresento aqui, meu Pai, este homem nas tuas mãos, Senhor. Ele veio aqui, meu Pai, porque ele precisa, meu Pai, de uma providência do Senhor. Ele precisa de um agir do Senhor, pois somente o Senhor que pode fazer algo pela vida dele. Eu não o conheço, mas o Senhor conhece. Eu não sei o que ele tem pedido, mas o Senhor sabe. Eu peço, meu Pai querido, que o Senhor venha, meu Pai, abrindo o caminho, abrindo as portas, meu Pai, para o teu filho passar. Ele tem pedido uma porta aberta, meu Pai, eu não sei que porta é, mas o Senhor tem a chave que abre todas as portas. Em nome de Jesus, meu Pai, que ele venha receber aquilo que ele tem pedido, Senhor. Honra a fé dele, repreenda a obra de inveja, repreenda as perseguições malignas, Senhor. Abra caminho para o teu filho passar, repreenda todo o mal e dele a vitória. Eu abençoo ele, repreendo todo mal, que todo mal saia em nome de Jesus. Toma posse, meu irmão, da sua vitória em nome de Jesus. O irmão também, glória a Deus. Meu Deus, eu te apresento aqui o teu obreiro, Senhor. Hoje é um culto especial de libertação, meu Pai. O teu filho, meu Pai querido, está passando por uma prova árdua, Senhor, que só o Senhor sabe, meu Pai. Mas o Senhor está com ele nesse deserto. O Senhor não tem deixado ele só, mas o Senhor tem estado lado a lado com ele, em meio às crises e às dificuldades. O Senhor tem dado a ele graça, força. E eu peço, meu Pai, que o Senhor continue revestindo o teu filho com a couraça da justiça, com o capacete da salvação, com o sapato do preparamento do evangelho, cingindo os lombos dele com a verdade e manusendo a espada que é a tua palavra. Prepara o teu filho, meu Pai, porque muito ainda o Senhor tem a realizar. Caminhai, meu filho, aleluia, glória a Deus. Come e bebe, porque é longa a tua caminhada na terra. Ainda não é o fim, ainda não é o final, meu filho, porque ainda tem algo a realizar na tua vida. Ainda tem muito a fazer por intermédio da sua vida e da vida da sua família. Então somente permaneça no centro da minha vontade. Então somente permaneça debaixo das minhas mãos, porque quem providencia eu na tua vida. Tenho eu cuidado de ti nos mínimos detalhes. Tenho eu mantido você de pé. Tenho eu mantido a sua casa de pé, porque você está debaixo das minhas mãos. Então somente creia na minha palavra, porque a minha palavra não volta para mim vazia, mas antes faz aquilo que me apraz e prospera naquilo que eu enviei. Porque eu não sou homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então somente o que eu tenho falado, creia, porque no meu tempo eu irei cumprir. Você está sob a graça e sob o meu tempo. Fique na posição que eu te coloquei, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Rica lava sorianda lava caia, xarayama lava sorica lava feira. Quero conceder, irmãos, em nome de Jesus, a oportunidade para a irmã Cláudia
fazer aquilo que o Espírito Santo tocar no seu coração, amém? O Espírito Santo tem toda a liberdade de agir aqui nesta noite. Vamos recebê-la com palmas bem alegres para o Senhor. Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus.